Assista agora o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Olá, boa noite. Nós estamos no primeiro mês do ano de 2019 e é sempre uma alegria a gente ter a oportunidade de começar um novo ano. A primeira coisa que a gente tem que ter com relação ao novo ano é gratidão. Gratidão da gente estar com saúde, da gente estar tendo a oportunidade de viver. E todo ano que se começa é uma janela nova de oportunidades para a gente aprender mais e para a gente fazer coisas novas. E hoje eu vou fazer uma coisa nova, uma coisa que eu nunca fiz no programa. A minha reflexão, eu vou fazer uma interpretação de uma música do Almir Sater, que chama Tocando em Frente. É uma música belíssima, a gente vai colocar ela no fundo para você também ouvir, ouvir junto com a minha reflexão. A música diz assim: ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Tão interessante aqui que Almir disse que ele mudou a sua estratégia, ou seja, ele já teve muita pressa. E a pressa que o compositor tinha na sua vida levou ele a choro, a decepção. E aí, um belo dia, ele caiu a ficha de que ele tinha que mudar o método, que ele tinha que mudar a sua estratégia. E ele começou então a andar devagar. Quando a gente anda devagar, quando a gente cultiva a reflexão, quando a gente cultiva a serenidade, quando a gente busca ativamente a paz de espírito, a gente consegue sair do choro e cultivar o sorriso, o nosso e das pessoas que a gente ama. Na segunda estrofe, Almir diz assim: hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. É uma estrofe absolutamente filosófica. Teve um filósofo chamado Sócrates que ele diz há mais de 3.000 anos atrás, ele diz o seguinte aforisma: só sei que nada sei. E aqui Almir diz isso, que realmente que ele se sente hoje mais forte, mais feliz, quem sabe, porque ele tem hoje a certeza de que ele não sabe nada. A única coisa que ele sabe é que ele não sabe nada. E é muito interessante isso, porque isso abre uma janela de aprendizagem. Quando eu me dispo da minha postura de sabe tudo, de arrogância, de prepotência, de que tenho todas as respostas, quando eu pego e tiro toda essa vestimenta, eu me abro para o mundo. Eu me abro para aprender coisas novas. Eu me torno como uma criança que não sabe nada, mas está absolutamente aberta para aprender, para explorar, para sentir, para tocar, para provar. Então ele começa essa postura de abertura diante da vida. A gente só consegue quando a gente tem essa certeza de que a gente não sabe nada, que a gente nós seremos eternos estudantes da vida que a gente leva aqui na Terra. A terceira estrofe diz assim: conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Olha que interessante. Almir aqui diz que é preciso que a gente tenha o quê? Discernimento.
O que é discernimento? Discernimento é a capacidade de discernir o que é uma manha, do que é uma manhã, do que é uma massa, do que é uma maçã. Se a gente não tem discernimento, se a gente não tem clareza, se a gente não tem certeza, se a gente começa a confundir alhos com bugalhos, se a gente começa a confundir massa com maçã, isso pode levar a muito sofrimento. Porque quando eu tenho essa postura diante da vida, de começar a interpretar as coisas que aparecem para mim, de acordo com os meus preconceitos, de acordo com as minhas crenças, de acordo com os meus paradigmas, eu começo a usar tudo isso, todo esse arcabouço interno para fazer interpretações. E essas interpretações, muitas vezes, elas podem ser erradas. Elas podem me levar a achar que uma manha é uma manhã, ou achar que uma massa é uma maçã. Então, aqui ele diz que a gente precisa buscar esse discernimento para saber a real natureza dos fatos, das coisas e das pessoas. Na quarta estrofe, Almir diz assim: é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. É muito interessante aqui a maneira como ele joga com as palavras, e é muito interessante ele dizer que é preciso amor para poder pulsar. Ou seja, tudo que é vivo, tudo que está vivo, pulsa. Nós estamos vivos porque o nosso coração pulsa. Mas o coração precisa o que para pulsar? Ele precisa amor, ele precisa afeto, ele precisa troca, ele precisa carinho, ele precisa compartilhar. Então, o amor é a base do pulsar, e o pulsar é que nos mantém vivos. É muito diferente uma pessoa que existe de uma pessoa que vive. Os animais existem, as plantas existem, mas o ser humano que não ama, ele não vive na sua plenitude. Ele existe. Então, Almir nos ensina que para pulsar é preciso amar. É preciso a paz para saber sorrir. E é preciso a chuva para florir. Nós vamos fazer um intervalo, a gente volta a seguir. Você sabia que óculos de sol são praticamente indispensáveis para o nosso dia a dia? Me acompanhe. Cada tipo de rosto pede um determinado modelo de armação. Nossas consultoras estarão identificando qual é o seu tipo ideal. Oferecemos as melhores marcas e grifes da atualidade. O maior compromisso da Ótica Matriz é a sua total satisfação. Trabalhamos com ótimos preços e atendimento personalizado. Ótica Matriz, qualidade e bom atendimento. Chegou em Rondonópolis o mais alto padrão de design de sobrancelhas do mundo, com técnicas exclusivas e inovadoras. Venha nos visitar e confira a nossa extensa linha de maquiagem. Sobrancelhas Design, Avenida Marechal Rondon, 1706. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis. Você que ligou a TV agora, a gente está fazendo uma reflexão em cima da música do Almir Sater, Tocando em Frente. A estrofe diz assim: penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente.
Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Fantástico. Cumprir a vida é compreender a marcha e ir tocando em frente. Então aqui ele fala o quê? Cumprir a vida. Fala sobre propósito. Cumprir o seu propósito. E para cumprir o seu propósito é necessário que você compreenda a marcha. Muito legal. O que é compreender a marcha? Compreender a marcha é compreender o caminho que você se propõe a trilhar. E entender que o caminho é cheio de imperfeições, é cheio de curvas para a direita, para a esquerda, subida, descida, obstáculos, pontes caídas. Então, isso fala para a gente sobre o quê? Sobre você ser uma pessoa flexível, maleável, resiliente, saber administrar os conflitos, administrar os obstáculos. E uma coisa muito legal é que cumprir a vida é tocar em frente, ou seja, você não vai conseguir tocar em frente olhando para trás. É necessário que você enxergue o seu passado como passado. Tudo aquilo que foi ruim, é necessário que você ressignifique e você deixe para trás. Cumprir o propósito é tocar em frente e ir administrando o caminho de acordo com as intempéries que vão aparecendo. A outra estrofe diz assim: todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro dia a gente vai embora. A gente ama, a gente chora, a gente chega e a gente vai embora. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. O que ele está falando aqui pra gente? Está falando sobre mudança. A única coisa constante na nossa vida é a mudança. Um dia a gente chora, outro dia a gente ri, um dia a gente sai, um dia a gente chega. Então a mudança é algo que vai fazer parte da nossa caminhada. Para tocar em frente é necessário a gente estar pronto para mudança. E a gente precisa estar aberto para a mudança, entendendo que o próprio fluxo da vida nos prepara para que a gente possa ter essa inteligência emocional de olhar quando a mudança se apresentar para a gente. E finalmente o grande poeta coroa a sua ideia. A última estrofe ele diz assim: cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Cada um de nós compõe a sua história. O que ele está dizendo para a gente? Que cada um de nós, no fundo, ainda tem a liberdade de escolher como reage às situações que a vida nos apresenta. Então não é a sua criação, não é a sua cor, não é a sua raça, não é a sua orientação sexual, não é o ambiente que você foi criado, não é a criação que você teve, não são os traumas que você passou na sua infância, na adolescência. No fundo, tudo isso que nós passamos, com certeza tem a capacidade sim de nos abalar, mas no fundo, você ainda tem na sua mão o leme da sua vida e da sua história. Você é capaz de ainda compor uma história bonita, mesmo que seja em cima de uma pilha de escombros. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Aqui ele diz o seguinte, que a felicidade ela é algo que nasce de dentro
para fora. É uma visão, é um modo como você constrói de ver a vida. A felicidade não deve ser buscada em coisas externas, não deve ser buscada em pessoas. É óbvio que as coisas e as pessoas elas podem contribuir muito para a nossa felicidade, mas a verdadeira felicidade ela está dentro do seu coração. Então, que você possa nesse ano que está começando, você tenha a oportunidade de usar essas estratégias que Almir nos apresenta nessa música. A estratégia de fazer algo novo, de aprender sempre, de cultivar o discernimento, de amar e de ser amado, de nos adaptar às mudanças e de ser responsável pela sua história, assim como eu sou responsável pela minha história. E entender que a felicidade, ela não é um presente que você ganha, ela é uma construção que muitas vezes é feita com muita batalha, com muita lágrima, mas no fundo, ela é possível, independente da situação que você vive. Eu queria encerrar essa fala de hoje oferecendo a você que está nos assistindo, que gosta do nosso programa, que gosta da nossa conversa, da nossa prosa, oferecer a você essa flor, para que você possa começar esse ano de uma maneira diferente, aprendendo a observar o belo que Deus nos apresenta todo dia. Fique agora com o nosso próximo quadro, É Melhor Serem Dois. Boa noite meu amor. Boa noite, Patê, tudo bem? Tudo jóia. E hoje nós vamos falar de um assunto que falamos no programa anterior, Isso. que foi sobre a inteligência emocional. Exato. E falar sobre inteligência emocional, vamos destacar 5 pilares para a inteligência? Vamos lá. E o primeiro pilar, nós podemos falar que é que devemos lidar com as nossas emoções. É isso, amor? Exato, olha só. Você precisa aprender a identificar quais são as suas emoções. E isso é fantástico, gente. Primeiro pilar para que você construa uma relação interessante. Você tem que identificar quais são as suas emoções. Identificar quando você está com medo, identificar quando você está com raiva, identificar quando você está assustado, identificar quando você está irado. Por quê? Esse é um princípio interessante dentro desse negócio de relacionamento. Porque quando você identifica a sua emoção, é o primeiro passo que a gente vai para o segundo, que é lidar com as emoções. Exatamente. Toda emoção, depois que você descobrir ela, você precisa de aprender a lidar com a sua emoção. Gente, isso é muito legal porque se você está com medo, o que você faz quando você está com medo? Como que você pode melhorar a tua performance dentro da relação com isso? Eu observo que às vezes os casais, eles falam alguma coisa para o seu parceiro e o seu parceiro de repente fala assim, eu não gostei muito disso que você falou, não. E esse comportamento atrapalha a relação. O medo te limita de fazer aquilo que você sabe que você pode fazer. E o terceiro pilar, além de você reconhecer as suas emoções, você precisa reconhecer as emoções dos outros. Exatamente. Os outros aqui é o quem? O seu parceiro. Você já chegou em casa e você viu a tua mulher com o olho bem assim? Ou, já chegou em casa, triste, né? percebeu? Ou triste. Você tem inteligência emocional dentro da relação, é você identificar as emoções que o seu parceiro está sentindo. Cara, é difícil isso, para quem é casado sabe o que eu estou falando aqui. Mas quando você aprende a enxergar quais são as emoções que o seu parceiro está sentindo, você entra no quarto ponto que a gente vai falar aqui, que é o quê? Que é lidar com as emoções dos outros. Lidar com as emoções do parceiro, gente. Se eu observo que ela está com medo, se eu observo que ela está assustada, se eu observo que ela está insegura, qual que é o meu papel dentro da relação para poder ajudar ela dentro desse processo? E a gente está falando de um ano extraordinário, um ano muito legal. Você precisa de aprender porque quando você percebe a emoção e eu começo a ajudar ela a lidar com esse sentimento limitador, você começa a melhorar a sua relação a partir desse ponto, não é verdade, meu bem? É verdade. E entrando no quinto, último pilar, que é a automotivação. Olha, isso aqui é top, hein?
Por que automotivação? A pessoa que é automotivada dentro da relação, ele não depende de quê? Embora seja muito legal. Eu chegar e a Patrícia olhar assim para ele e falar, meu bem, você tá bonitão. É legal ouvir isso, não é não? É fantástico, mas uma pessoa que tem esses níveis de motivação, uma inteligência emocional desenvolvida nesse nível, ela percebe que ela precisa se automotivar. Ela entende que é ela que precisa de desenvolver essa motivação, tá? É óbvio que o que ela falar para mim é muito importante, mas se ela não falar... Vai ficar xoxo, vai ficar triste, vai ficar... Não pode, né? Então. Não pode. Primeiro, se você tem esses níveis de autorresponsabilidade, de autogerenciamento, você vai ver que está ao seu redor é uma decisão sua de fazer o teu relacionamento ser um relacionamento realmente que seja extraordinário, um relacionamento que seja referência, um relacionamento que seja duradouro. Quando você entender esse princípio, eu tenho certeza que a tua relação vai ser uma relação fora do normal, não é não, meu bem? Exatamente. E aí, gostou do assunto? Deixe seus comentários aqui no vídeo e siga a gente nas nossas redes sociais. E espero você no próximo programa, viu, gente? Boa noite, pessoal. Hoje, no Momento da Pri, nós vamos esclarecer uma dúvida. Afinal de contas, quando que nós devemos procurar uma fisioterapeuta? Responde pra gente, doutora Alisson. Pri, quando tem dor, desconforto, tá trabalhando e sente alguma dor nos ombros, uma tensão, é o momento de se procurar um fisioterapeuta. Ao contrário do que a gente pensa, o fisioterapeuta não é só para aquele momento do trauma, da lesão, após um acidente ou após uma cirurgia. A fisioterapia ela é muito ampla e existem profissionais altamente qualificados com condições de avaliar o paciente e, a partir dessa avaliação, traçar um plano de tratamento, porque afinal cada paciente ele deve ser tratado de forma individualizada, né, Pri? Para cada caso tem o seu diagnóstico e o seu tratamento. Gente, então é isso. Essa era a dica do Momento da Pri. Um beijo da Pri e até o próximo programa. Boa noite! Hoje eu quero falar para vocês sobre oportunidade. Porque nesse mundo artístico, o que mais aparece é oportunidade, o que mais se perde também é oportunidade. E o que eu queria falar para vocês é que às vezes a gente não leva tão a sério a oportunidade que a vida nos traz. Então eu já vi muitas pessoas trabalharem em uma profissão que elas não queriam exercer, né, que elas estavam ali pelo dinheiro, sei lá, porque precisavam pagar a faculdade, isso, aquilo, e não encaravam como uma oportunidade de trabalho. Ah, mas por que eu vou aproveitar a oportunidade de trabalho se não é aquilo que eu quero exercer daqui a alguns anos, quando terminar minha faculdade, etc e tal? Bom, porque tudo nessa vida é experiência, não é mesmo? E tudo que a forma como a gente trabalha com as pessoas, aquilo vai se repetir no outro trabalho. Bom, eu já tive a oportunidade de fazer parte de uma companhia de dança chamada Companhia Brasileira de Balé. E foi um lugar que eu aprendi muito. Eu acho que tá no destaque, assim, da minha carreira, porque eu aprendi muito essa coisa de você aproveitar 100% o que você tá vivendo. E assim como aprendi muito trabalhando com meus pais, aprendi muito aqui no programa Veritá, aprendi muito também trabalhando numa outra cidade, sem ser na empresa dos meus pais. Ou seja, você que está trabalhando agora em algo que você não está curtindo muito, que você está fazendo porque não surgiu ainda a oportunidade de fazer aquilo que você realmente quer fazer, aquilo que você realmente sonha em fazer, aproveite, faça o seu melhor, faça com amor, porque onde você estiver, tudo que você viver, coisas boas, coisas ruins, sempre vão te acrescentar e sempre vão te fazer ser uma pessoa cada vez melhor. E era isso que eu queria te falar. Um beijo e até o próximo programa. Você acabou de assistir o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, entrevistas e muito mais. Programa Veritá com Dr. Altemar, aqui na TV Rondon, todos os sábados às 18h20. Programa Veritá.